Shalom, bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus, que continua renovando as suas misericórdias a cada manhã. Essa é mais uma manhã, é mais um dia que o Senhor fez, para que nós estejamos atentos à voz do seu Espírito e através dessa voz maravilhosa do nosso fiel companheiro, o Espírito Santo, nós possamos ser dirigidos em tudo quanto Ele quer para nós nesse dia e possamos assim glorificar o nome dEle. Eu acredito que você já deu um dos primeiros passos nessa manhã, dirigido pelo Espírito Santo, indo ao seu lugar secreto, conversando com o Senhor, tendo um pouquinho de intimidade com Ele. E agora, voltados para esse momento de estarmos conhecendo mais a Deus, através da leitura, do estudo da Sua Palavra. Já estamos convictos que dessa maneira, cada dia nós temos aprendido mais, temos conhecido mais ao Senhor. Como fala o profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como vocês já sabem, a aceleração é por conta dos capítulos, que são 3 capítulos por dia. Esse que está sendo agora, que vai ser agora no horário das 6 da manhã, como vocês já sabem, no horário do meio-dia no Facebook, mais outro capítulo de Êxodo, e no horário das 18 horas, novamente, se Deus nos permitir, 3 horários, às 18 horas novamente aqui no Instagram. Então são 3 horários, creio que está sendo muito bom, nós podemos estar com 3 capítulos por dia. E eu acredito que nessa quarentena você pode ficar muito mais, porque é um tempo maior para nós. Enquanto nós esperamos o que Deus vai fazer, é bom que nós façamos diferente dos israelitas. Eles estavam ao pé do monte, Moisés lá no Monte Sinai, e eles ficaram achando que estava demorando. Em vez de estarem ali meditando, relembrando as maravilhas que o Senhor fez, a travessia do Mar Vermelho, tantas maravilhas que o Senhor operou, as pragas derrotando, humilhando os deuses do Egito. Nada disso, eles foram fazer outro Deus. Esqueceram de Moisés, não estava presente. É a questão das pessoas estarem somente dependentes do líder, sabendo que acima de tudo o líder tem o Senhor. Sem ele, o líder não é nada. Então, quando o líder não se faz presente fisicamente, a gente precisa lembrar daquele que estava usando o líder. Eles esqueceram disso. É esse o motivo de nós estarmos aqui mais uma vez, procurando ver tudo quanto aconteceu aqui através do capítulo 32 de Êxodo. E é uma boa reflexão essa. Nesse capítulo, já é bom adiantar isso, saber que você está em um tempo diferente e que não deve estar abatido porque o seu líder não pode estar frente a frente com você, seu apóstolo, sua apóstola, sua bispa, seu bispo, as pessoas que estão na sua frente, que são usadas pelo Senhor para trazer a cada dia aquela maravilha de renovo, não é? Impor a mão sobre você, tudo isso nós estamos proibidos. Mas não se esqueça, o líder impõe a mão sobre você, o líder traz a palavra que o Senhor quer, mas tudo isso não é dele, vem de Deus, é Deus que faz. Então, quando ele é ausente, você busca aquele que usa o líder, porque hoje, na nova aliança, você não depende de uma figura humana, você já tem o Espírito Santo. A figura humana, enquanto ela está, é importante porque representa a Deus, mas quando ela se ausenta por motivo justo, como é um motivo agora, nós estamos ausentes da vida de vocês, frente a frente, não podemos tocar vocês, não podemos estar impondo a mão, mas vocês sabem muito bem quem é que faz isso através de nós. E ele está dentro de você, o Espírito Santo. Portanto, seja renovado, principalmente numa manhã como hoje. As queridas mamães estão se alegrando, apesar dos pesares, mesmo com as máscaras, mas estamos tendo o privilégio de ter filhos que nos amam, que procuram estar
nesse dia aqui, eu sei que todos os dias são o Dia das Mães, mas nesse dia, como nós devemos nos alegrar com os que se alegram, não vamos ficar de fora, vamos participar, ficar alegre, sabendo que para nós, filhos de Deus, todos os dias são o Dia das Mães. E eu quero dizer para você, mostrar minha gratidão, pedir ao Senhor que abençoe vocês, queridas mães. Quero orar nesse momento, mostrando a minha gratidão pela minha vida e a vida de todas as mães que Deus colocou sobre a face da terra. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor colocou no coração da mãe um amor diferente. Como o Senhor fala em Isaías 49:15, pode uma mãe se esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas o Senhor não se esquece de nós. Então o Senhor colocou o seu amor comparando com o nosso, mostrando que o do Senhor é infalível. O Senhor nunca se esquece. Então que cada mãe lembre disso, que ela tem uma porção de amor acima dos outros amores da terra, mas acima do nosso amor está o amor do Senhor. Portanto, nós mesmas, como mães, sabemos que temos que lembrar disso, que o amor do Senhor é maior, e nos alegrarmos por saber que o Senhor, mesmo quando viu alguma mãe rejeitar o seu filho mesmo no ventre, ter situações onde os filhos viram que ela se esqueceu, que ela não tem sido aquele amor que Deus colocou no coração para que ela tenha, mas o Senhor não se esquece de nós. Que todas as mães nesta manhã estejam lembrando disso. Se tem alguma mãe que está passando por alguma frustração, alguma lembrança amarga, alguma coisa que não foi legal, que ela não se esqueça que mesmo que um filho trouxe um desgosto, que mesmo que um filho não esteja legal com ela, mesmo que tiver desprezo de qualquer pessoa, seja quem for, mas Deus não esqueceu de você, mamãe. Que o Senhor esteja sempre lembrando dessas mães, que o Senhor não esqueceu. Que ela sempre se lembre, aliás, o Senhor já faz lembrar pelo seu Espírito. Que ela sempre esteja dando ouvido ao Espírito Santo e não se abata por nada, sabendo que o amor do Senhor é acima do amor dela, que por mais que ela ame um filho, jamais vai se comparar com o amor do Senhor. Portanto, hoje nós nos alegramos por saber que o Senhor está acima de todos os amores. O seu amor é incondicional e é nesse amor incondicional que nós estamos nos alegrando hoje e te agradecendo pelos nossos filhos e por tudo que você tem feito em nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos nos alegrando, né? Se alegrar com quem se alegra. E eu não posso deixar de mostrar para vocês mais uma lembrança que o Senhor colocou aqui através de uma mamãe que veio trazer para a mamãe espiritual. Fiquei muito feliz. Eu sei que muitas mulheres gostariam de fazer o mesmo, não tiveram oportunidade num período como esse. Sempre, minhas discípulas, em todos os anos, elas estão livres para fazer isso, mas dessa vez ficou difícil. Mas eu sei que o coração delas estão voltados para o Senhor, orando, intercedendo por mim. Eu agradeço por todas as minhas filhas espirituais, que estão com certeza lembrando de mim, pois isso se fazia todos os anos. Lembranças sendo materializadas e lembranças através de oração. E dessa vez, simplesmente oração, que eu creio também que é a melhor parte. As lembranças materiais nós gostamos, ficamos felizes. E aqui está representando uma das discípulas que logo onde vem me entregar essa bela lembrança, que está representando todas vocês que não puderam vir até a mim. Deus abençoe a todas. Minha gratidão a todos vocês. Agora vamos para o nosso capítulo 32 de Êxodo. É mais um conhecimento de Deus para nós. Bem, nesse capítulo 32, está havendo uma coisa terrível. Um ídolo sendo adorado, sacrifícios, banquete, do jeito que os pagãos faziam, o povo de Deus fez. É isso que apresenta esse capítulo. Enquanto Moisés está lá no monte, o povo de Deus fez um banquete para um ídolo, para um bezerro de ouro. Banquete, orgias, tudo que você imaginar. Aconteceu do mesmo jeito que o povo pagão fazia com seus deuses, o povo de Israel fez aqui. Mas vocês estão lembrados
que nós já falamos, a situação que viveu o povo de Israel durante 400 anos. Claro que eles tiveram culpa de viver daquele jeito, não é? Mas é por isso que eles estão assim. Eles tiveram culpa se eles tivessem resistido ao diabo, se sujeitado a Deus e resistido ao diabo, que Faraó representava o diabo mesmo, né? Então eles tinham vencido, sofrido, ia sofrer, mas estariam livres dessas coisas. Eles iam sofrer porque eles estavam escravizados e eles não aceitaram adorar aqueles deuses do Egito, ia ser terrível para eles. Mas aqueles que sofrem por amor ao Senhor são recompensados. Eles não pensaram nisso, se submeteram àqueles deuses. Então, aqui na cabecinha do povo de Israel estava toda aquela idolatria. Eles ainda não tinham se conscientizado. Você vê que lá adiante, Josué ainda chama atenção muito depois, dizendo: eu decidi, eu e a minha casa servir ao Senhor. Então, a coisa era muito difícil. Você vê também, nos capítulos anteriores, também vamos ver nos capítulos seguintes, quando chegar no livro de Josué, e nos anteriores você vê a mulher do nosso querido Jacó, que foi através dele que foram as 12 tribos organizadas para montar a nação de Israel. Uma das esposas dele, no caso a Raquel, ela levava um ídolo. Quando saiu da casa do seu pai, pegou escondido e não devolveu. Então eles viviam assim, com aqueles deuses todos, que eu já citei, que até os nomes da noite de se pronunciar, e a maneira como eles dizem que tudo foi criado na terra através desses deuses, é nojento até de se ouvir. Mas eles estavam nessa coisa, eles saíram, mas a religião do Egito estava neles. As falsas religiões já atuavam. Começou com um bisneto de Noé, o Nimrod, que se tornou um deus chamado Sol, com uma mulher que era sua mãe, chamada Rainha dos Céus, e seu filho Tamuz, que está sabendo durante todo o Antigo Testamento, inclusive no livro do profeta Ezequiel, nele fala, Jeremias também fala, da Rainha dos Céus, que a origem você sabe, que foi lá em Nimrod, quando ele fundou a Babilônia, a mãe de todas as falsas religiões, que veio atacar todos, foi se expandindo em todos os povos, e o povo de Deus estava no Egito, onde já havia aderido todos esses deuses, toda essa idolatria. Então, não foi porque eles estivessem inocentes que eles podiam ter recusado isso do início. Assim que eles foram escravizados, eles poderiam se submeter até a morte, como muitos dos nossos queridos na segunda aliança, no poder do Espírito Santo, se submeteram à morte por causa do Senhor. Mas aí é diferença, tá vendo vocês? A segunda aliança é outra coisa, tem mais exigência, mas também porque nós também recebemos muito mais. Nós temos o Espírito Santo. Então, muitos dos apóstolos morreram de maneira terrível, né? E para não se submeter às ordens dos homens. Mas o povo israelita não estava nessa dimensão. E se submeteram a essa idolatria toda no Egito. E agora o resultado, que bastou o líder sair, eles já sentiram-se fragilizados. E aí, não, ele deve ter morrido, ele está demorando muito. Aí fizeram um bezerro de ouro. E Arão, pela misericórdia de Deus, escapou desse negócio, né? Não foi fulminado, porque ele, como substituto do líder, ele deu toda a ousadia, essa festança toda que você vê aí, essa orgia toda, aí tinha sexo, tinha tudo, porque era assim que eram festejados os deuses pagãos. Eles faziam aquela festa, aquele culto, inclusive toda a sensualidade, todo tipo de imoralidade sexual acontecia nos cultos pagãos aos deuses dele. Era esse tipo de culto que o povo no pé do Monte Sinai estavam fazendo ao Deus bezerro de ouro, que dizendo eles que estava representando o Deus de Moisés, pela ausência de Moisés. Então é desse jeito que nós vamos hoje estar vendo o conhecimento de Deus. É desse jeito, conhecer o que Deus fez diante de tudo isso. Vamos ver. Deus se encontra agora nessa situação, vendo o povo dele desse jeito. Moisés, pensando mais na honra a Deus, fica sabendo disso, Deus já comunica para ele e ele já intercede. Deus diz que vai destruir tudo. Ele intercede, uma oração tremenda, que foi ouvida pelo Senhor, porque o Senhor queria destruir tudo e Moisés, claro que Deus não precisa ser lembrado de nada. Ali é somente para poder, é uma linguagem para nós entendermos a profundidade
da intimidade de Moisés com Deus. De falar daquele jeito: Senhor, o Senhor sabe que o povo egípcio vai pensar que o Senhor enganou o seu povo, chegou aqui para matar, trouxe para matar. Depois de tudo que o Senhor fez, Senhor, e começou a falar com Deus. Isso aí nós vemos a intimidade que Moisés chegou ao Senhor, de chegar, se dirigir ao Senhor para o Senhor mudar de ideia em relação ao que ele estava pensando sobre o povo dele. E ele diz: esse povo que é seu. É lindo demais esse capítulo 32, esteja bem atento, repassando depois que terminar, você sabe que nunca termino, né? Vocês tornem repassar. Então, no versículo de 7 a 10, nós vemos isso. Moisés conversando com o Senhor, suplicando a Deus que não destruísse o povo. Pois os egípcios iam pensar essas coisas. Ele estava pensando, veja a situação de Moisés, como ele era realmente um adorador, um homem de Deus. Ele estava pensando na reputação de Deus. Imagine se Deus precisa que alguém precise olhar a reputação dele, mas ele foi a esse profundo, a esse pensamento. Ele não pensou nele, ele pensou em Deus. Só que Deus não precisa, né? Mas na intimidade que tinha, ele chegou a esse ponto de querer defender a honra do Deus de Israel. E o Senhor, que sabe e sonda o coração de Moisés, sabia qual era a intenção dele, ouviu a oração. E aí o Senhor respondeu a oração, mas Moisés desce irritado. Agora veja a situação. O ser humano é assim, não é? Estava fazendo algo tão lindo, intercedendo, mas ele não conseguiu conter a ira, porque realmente o que o povo estava fazendo era algo insuportável. Só mesmo o próprio Deus podia aguentar um negócio daquele. E Moisés sabia disso, por isso que ele falou: Senhor, o Senhor pode evitar esse castigo, o Senhor pode deixar de ser o seu nome envergonhado, vão dizer, o Senhor trouxe o povo para matar. Moisés falando isso porque sabia que Deus podia, mas ele mesmo não, ele desceu irritado. E quando viu aquela situação, ele quebrou as tábuas da lei. Nós encontramos nesse versículos 15 a 20, desse capítulo 32. Sendo quebradas as tábuas da lei. E Moisés responsabilizou Arão, porque Arão facilitou. Arão facilitou a festa. Arão, a princípio, ele pediu ao povo que pegasse seus pertences, seus acessórios, as argolas, as correntes no pescoço, essas coisas todas que o povo usava. O povo de Deus era rico, sempre foi próspero e tinha muita coisa de ouro. As argolas deles eram de ouro, as correntes de ouro. Então, Arão pensou que eles iam se negar devido ao custo alto que seria do bezerro, do ídolo que ia ser construído. A gente deduz que Arão não estava querendo ceder aquilo. A gente vê que Arão tinha também um procedimento digno diante dos demais. Diante de Deus todos nós falhamos, mas Arão era uma pessoa também qualificada. No entanto, ele quis certamente ficar coisa assim: bom, eu não vou dizer não para o povo não se irritar, mas vou pedir algo muito alto que eles não possam fazer. Engano dele. Quando o Satanás entra no coração de alguém, ele não acha empecilho para nada. A pessoa se acha tudo fácil para fazer para o diabo. Não tem dificuldade. O que pedir, eles fazem. O próprio Satanás deixa eles fascinados. E eles fazem isso. Ficam cegos, não é? Então eles não se importaram o que ia gastar. Olha que esse povo é um povo que estava disponível para fazer todas as ofertas do tabernáculo com maior alegria, ao ponto de Moisés ter que mandar parar. Mas esse mesmo povo agora, com a cabeça voltada para a idolatria, eles na mesma hora eles já estão assim desse jeito. De uma hora para outra já estão assim, da mesma maneira como teve facilidade de ofertar para Deus, agora estavam ofertando para construir um bezerro de ouro, para que eles se submetessem a esse bezerro de ouro, para que fosse acompanhado por esse Deus estranho, esse Deus que não era nada, porque nós sabemos que todos eles são falsos, o verdadeiro é o Criador dos céus e da terra. E aí eles estão ali diante de Arão, ele, quando viu que o povo cedeu, ele não quis mais voltar atrás. Pensou que o povo não ia dar. O povo deu prontamente tudo e ele fez o bezerro de ouro. É aquela coisa, não querer desagradar o povo e talvez até com medo de ser lixado, não é? Aquele povo, muitas vezes Moisés teve medo de ser espancado, de ser
apedrejado por aquele povo. Então não foi diferente, certamente, com Arão. Sozinho, o seu Moisés do lado. Aquele povo ali doido para fazer essa coisa triste, adorar Satanás. Então ele se deixou levar. Mas Deus teve misericórdia de Arão, som dos corações e sabe. O medo de perder a vida, vocês já viram falar sobre isso, né? Já vi falar que o Senhor, em termos de preservar a vida, está sempre dando uma chance para o homem, quando ele se trata de preservar a vida. Aconteceu isso para Abraão, mentiu, e o Senhor deixou passar porque ele estava preservando a vida dele, seria morto se descobrisse que a mulher dele tão linda, eles iam querer matá-lo. E aí você vê alguns exemplos como esse, voltando sempre atrás para Gênesis, para entendermos o que está acontecendo aqui. As parteiras egípcias também mentiram para poder poupar as crianças hebreias. Deus deu bênção para elas, deu coisas que elas não tinham. Veio ser abençoada grandemente depois que fez isso. Então aqui o Arão foi poupado, você já entende pelo que você viu anteriormente, e foi poupado porque na verdade ele estava amedrontado. Ele sabia que poderia aquele povo apedrejá-lo, acabar com ele ali, sem Moisés de junto, piorou ainda. Então aconteceu isso, mas graças a Deus, a tribo de Levi, aí Moisés desce, quebra as tábuas da lei, e chega a hora de Deus ter que mostrar mesmo. Não tinha para onde correr, Deus não poderia deixar passar. Ele obedeceu ao pedido de Moisés de não exterminar a todos. Porém, ele não podia deixar passar a punição, porque até os povos pagãos iam achar a facilidade de Deus de poupar o povo, eles fazendo a mesma coisa que eles faziam. Ia perder a credibilidade também diante daqueles povos pagãos que cultuavam desse mesmo jeito. O que eles iam falar? Não há diferença. Esse Deus também faz a mesma coisa que nós fazemos aqui. E Deus tinha que dar o exemplo. E até mesmo para o povo não voltar a fazer novamente com facilidade o mesmo pecado. Se não tivesse punição, muitas vezes o Senhor faz isso. Ele pune, não querendo, porque ele é um amor incondicional, como vocês já viram durante toda essa trajetória. Mas, e hoje no nosso dia a dia nós vemos esse amor, mas ele tem muitas vezes que punir pelo fato, até para o nosso bem, pela sua própria misericórdia, porque se a gente não tiver uma certa punição em determinadas situações, a gente vai achar que foi leve, que Deus não ligou muito, e a gente vai querer fazer novamente. A gente já está fazendo mesmo quando Deus pune, imagine sem Deus punir. Então isso está incluído na misericórdia de Deus, as punições que nós recebemos por situações que nós fazemos que desagradam a Deus. É para dificultar que haja uma repetição. E nós estamos sempre vendo que mesmo assim, quantas coisas nós somos punidos e mesmo assim nós voltamos e fazemos a mesma coisa, mesmo sabendo que Deus mostrou para nós que não se agradou, permitiu situações por causa daquilo que fizemos, mas a gente volta a fazer. Então, graças a Deus, estamos conhecendo mais o Senhor. Já entendeu por que o Senhor fez isso, né? Que parece assim um Deus carrasco. Não, ele apenas estava usando a misericórdia dele. Para não ser fácil eles voltarem a fazer a mesma coisa. Agora, os levitas, alguns estudiosos acham que alguns levitas participaram, mas foram pouquíssimos. E não foi generalizado. Deus separou os levitas. Não foram fulminados, porque se alguns estiveram participando, foram poucos, segundo alguns estudiosos, acham que eles provam dentro de textos bíblicos que alguns levitas também entraram nessa orgia, mas não foi a maioria. E a maioria ficou fiel a Deus, e por conta coube a eles justamente a destruir aqueles que fizeram tão grande pecado em Israel. Veja como é o nosso Deus, né? Aí ficou entregue àqueles que foram fiéis à vingança. Eles que tiveram que pegar a espada, e foram 3.000 almas. Mas vocês sabem que esse foi o avivamento de Sinai. Hoje nós estamos no avivamento de Sião. Hoje o Espírito Santo, nós sabemos um relatório do que ele fez nesse avivamento de Atos 2. O que aconteceu? Olha a diferença da lei para o Espírito. O Espírito Santo, Pedro, em uma só pregação, quando ele desceu nesse avivamento, na fundação da igreja, no início da igreja, quando o Senhor inaugurou a igreja, 3.000 almas salvas. Então a graça superabundou, é uma outra história.
a nossa segunda aliança, ou seja, a nova aliança. É uma outra história. Mas não vamos abusar da bondade de Deus, vamos ser gratos. Só resta a nós, nessa segunda aliança, sermos gratos. A gratidão requer fazer agradar aquele a quem somos gratos. O que agrada ao Senhor? Então nós partimos desse princípio, agradar a Deus. Porque ninguém pode pagar o que ele fez. Olha a diferença da segunda aliança. O que é que merecia o povo? Tudo rejeitando a Deus o tempo todo. Era o Senhor descer, inaugurar a igreja e fulminar tudo, né? Mas não, ao contrário. O Senhor deu chance para o povo se arrepender e numa só vez 3.000 almas, mais de 3.000 almas. A diferença do avivamento que vem do Espírito Santo. A lei não teve isso. A lei teve a morte de 3.000 almas após aquele grande avivamento, enquanto Moisés estava lá recebendo tudo de Deus e um monte fumegando, um monte relampejando, um monte mostrando que realmente o poderoso Deus estava se fazendo presente ali, mas o povo morreu. Poucos foram salvos. Os levitas, o Arão, pela misericórdia de Deus, também escapou, porque Deus reconheceu certamente o medo dele em relação à vida, preservar a vida. E Moisés, graças a Deus, como intercessor, como sempre, sendo vitorioso por estar tão íntimo de Deus. Esse é o capítulo 32 de Êxodo. Nós estamos vendo aqui o Êxodo, já desde o capítulo 21 até esse capítulo 32, batendo só numa mesma tecla. Agora que está começando a diferenciar um pouquinho, né? Mas até ontem, no capítulo 31, nós estamos vendo só determinações, leis. Primeiro começou os mandamentos, as leis civis, tudo organizado para que esta nação realmente seja um modelo aqui na terra. O Senhor, quando escolheu a você também e a mim, foi para nós sermos um modelo aqui na terra. Nós brilharmos da mesma maneira como ele lutou por Israel, para que Israel fosse essa nação, e mesmo com preço alto, que Deus continua pagando, mas é uma nação modelo. Assim Deus conosco. Hoje, na segunda aliança, o Senhor quer a cada um de nós, já nos colocou como modelo, como luz. Nós precisamos brilhar cada dia, sair debaixo dos alqueires, que nós tomamos posse de vários alqueires no dia a dia, não é? Esses dias mesmo, Dia das Mães, imagine que alqueire terrível do consumismo, se não tivesse essa dificuldade que está tendo. As lojas estariam superlotadas, se é que não esteve, não sei, por causa de um tal de um consumismo, que é um alqueire terrível, que tem apagado as luzes que o Senhor deixou na terra. Está deixando as luzes sem o brilho, porque a gente fica cego, fascinado pelas coisas que esse mundo apresenta. E dentro da nossa própria casa nós somos convidados, basta ligar o televisor, para estarmos fazendo parte dessa hora maligna desses últimos dias, que é das compras desnecessárias, coisa que os filhos de Deus jamais deveriam fazer. Nós precisamos comprar aquilo que é útil. O Senhor já recomenda isso na sua palavra, o que é pão, o que é útil para nossas vidas. E nós temos comprado de tudo. E esquecido da casa de Deus, de manter a casa de Deus, esquecido de entregar os dízimos, esquecido de entregar as ofertas, esquecido de entregar as primícias ao sacerdote. Nós estamos assim, fascinados com as coisas desse mundo, esquecidos da ordem do Senhor, em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, não vos embriagueis com as coisas desse mundo. Não vos embriagueis com as coisas desse mundo. Esse é um vinho terrível, tá? As coisas desse mundo. Deixa a gente embriagado, fascinado, extasiado. Fica em êxtase, não é? Você passa por uma vitrine e você fica, ó, meu Deus, é melhor não olhar. É a mesma coisa do homem quando passa por uma mulher. Olhou a primeira vez, ele não pode olhar mais. Você e eu, nós mulheres já sabemos como nós somos, não é? Então, olhou a primeira vez, tudo bem, não olha de novo não, certo? Porque senão você vai comprar o que não precisa. Graças a Deus, ontem eu fui provada. Uma discípula trouxe um presente lindo para mim.
presente daquele tipo que a gente bota o olho e os olhos ficam brilhando. Um vestido lindíssimo. Mas eu acho que vocês lembram, quando eu falei aqui há 2 dias atrás, que quando a gente chega no templo com as mãos vazias, é bom a gente analisar por que nós estamos com as mãos vazias, por que nós não levamos uma alma que a gente ganhou, por que nós não levamos a oferta, o dízimo, a primícia, por que será? Aí algumas dizem assim, não, mas tudo que eu tenho é porque me dão, eu não tenho condição, eu tenho uma situação financeira muito... meu poder aquisitivo é muito baixo, eu não tenho condição de dar somente um pão de cada dia, mais nada, eu não posso estar dando oferta, não posso estar dando dízimo, nem primícia, porque eu só ganho mesmo para o meu sustento, um pãozinho de cada dia. E aí tudo que eu tenho, roupa, calçado, tudo é que o pessoal que me dá. Aí eu disse para vocês aqui, que fizesse o seguinte, quando a pessoa desse essas coisas, que são supérfluas, que a gente dissesse, coloque no altar do Senhor, que a gente rejeitasse, pedisse perdão à pessoa, que a pessoa entendesse, mas que você e eu, digamos qualquer um que não tinha condição de levar uma oferta, de levar nada na casa de Deus, que se acha nesse direito de dizer isso, que levasse essa oferta de alguém que lhe presenteou. Pedir à pessoa que ela mesma colocasse no altar de Deus aquilo que ia entregar para você. Fazer como Davi, quando trouxeram água para ele debaixo do sacrifício, ele diz, não mereço, entrega para o Senhor. Então assim nós podemos fazer, eu não mereço, querida, entrega para o Senhor, vai colocar no altar. E aí eu tinha dito isso, e Deus nunca deixa a gente falar alguma coisa e depois ele não seja aprovado. Lembra que lá adiante, quando chegar naquele grande dia, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras? Isso é temeroso, isso é para se temer bastante. Eu estou querendo ter muito cuidado com o que eu falo. Em nome de Jesus, eu vou chegar nessa posição de poder falar somente o que o Senhor mandou falar. Espero que hoje já esteja falando o que o Senhor está mandando falar. Então eu disse para a pessoa, por favor, me perdoe e devolvi. Um lindo presente, eu sei que vai ser uma bela oferta. Ela vai dar em dinheiro e vai ficar com aquela oferta que ela tinha me dado. Aquele lindo vestido. E vai colocar em dinheiro ela mesma, para que não haja nenhuma tentação no meu coração de pegar o dinheiro. Ela mesma coloca. Aqui me deu o presente. Ela vai colocar. É uma discípula, sei que é fiel, e ela já sabe o propósito que eu estou no meu coração. Gente, a gente não precisa enganar, a gente não deve enganar a Deus. Se a gente está se julgando que não pode fazer nada para Deus, não posso dar oferta, não posso dar primícia, não posso dar dízimo, porque só ganho o dinheiro do pão, primeiro você pode desse pouco tirar, mas se você ainda está dando essa desculpa que não pode, do pouco que você ganha, entregar ao Senhor, então quando alguém vier dar as coisas que você diz que vive por causa disso, porque as pessoas lhe dão, então mande colocar no altar. Aí vai parar logo essa tentação de você ter aquilo que não precisa, mas entregar tudo aquilo que Deus tem direito. A casa dele é mantida por dízimos, ofertas, os sacerdotes fazem a obra que você vê a gente fazendo, entrando em bairros pobres, gasolina, servir ao pobre, dar comida, tudo isso com as primícias. Nós recebemos primícias, usamos, é claro que nós também nos vestimos, nos calçamos, mas não se esqueça que as primícias são usadas também para a obra do Senhor. Todo sacerdote fiel, ele não tem nada para si mesmo, ele entrega para o reino, ele usa para o reino. Então, a gente não pode brincar com isso. Devemos levar a sério. E graças a Deus, aqui em Êxodo 32, vocês estão vendo a seriedade dos levitas. Graças a Deus, eles se mantiveram fiéis. Moisés também, e Arão foi salvo pela misericórdia, porque eu acredito que Deus sondou o coração dele e viu que ele realmente só queria defender a sua vida. Então é assim que nós estamos nesse aprendizado com Deus. E aqui na expressão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Imagine que expressão deles. Por isso, tudo isso foi avaliado. Deus não poderia deixar de punir. Mandar fazer deuses para ir adiante dele, tendo Deus vivo e poderoso, provado a todo momento que ele estava com eles, provando pelos seus feitos, em todos os momentos, e ele dizer, faze-nos deuses que vá diante de nós. Então sabemos que foi grave o que o povo de Israel fez, mas graças a Deus que nós estamos na segunda aliança, Jesus vai adiante de nós, estará sempre conosco. E eu vou deixar mais uma vez o capítulo sem completar por causa do tempo. Nosso tempo está esgotado. Mas eu quero lembrar para vocês que esse capítulo é digno da gente continuar, certo?
Tem coisas importantíssimas no final desse capítulo. Eu espero que você seja curiosa para estar assim mais conhecendo o Senhor. Então leia, não se esqueça de ir para o YouTube, ver os meus vídeos e ver novamente o assunto que está sendo colocado aqui na live. Se você for para o YouTube, pegar o vídeo de hoje, que vai sair lá para o meio-dia, já vai estar à sua disposição no YouTube, você vai tornar a repassar o assunto, você pode tornar a ler o capítulo 32 de Êxodo e com certeza não vai deixar de estar conhecendo mais a Deus, mais nesse dia e a cada dia mais conhecimento de Deus, porque o propósito dele é esse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 3:6. E só me resta dizer para vocês, feliz Dia das Mães, que os papais me perdoem, mas ainda não chegou o seu dia, mas eu sei que para Deus o dia do papai também é todos os dias, o dia da vovó é todos os dias, mas hoje me dá licença, vamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Feliz Dia das Mães. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês.